Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro das tardes shakespearianas. Hoje vamos falar de Trabalhos de Amor Perdidos, uma das primeiras comédias do Shakespeare. Escrita entre os anos de 1594 e 1595, Trabalhos de Amor Perdidos representa uma das primeiras incursões de Shakespeare no gênero da comédia e marca um ponto inicial em sua carreira como dramaturgo. Embora nem sempre ela esteja entre as obras mais encenadas ou celebradas de Shakespeare, essa peça oferece um panorama riquíssimo do universo cultural da Inglaterra elizabetana. A influência da corte é evidente não apenas na sofisticação do vocabulário, mas também na construção dos diálogos, que frequentemente giram em torno de jogos de linguagem, duelos verbais e raciocínio lógico, elementos profundamente valorizados nos círculos aristocráticos daquele período. Assim como em outras comédias shakespearianas, encontramos aqui a presença de mal-entendidos, identidades trocadas e a celebração da engenhosidade humana. Apesar do seu tom mais cerebral, Trabalhos de Amor Perdidos antecipa mecanismos narrativos e estilísticos que Shakespeare aperfeiçoaria em suas obras posteriores, funcionando quase como um laboratório criativo de sua dramaturgia inicial. O enredo de Trabalhos de Amor Perdidos parte de uma premissa inusitada e altamente simbólica. O rei de Navarra, Ferdinando, juntamente com os três nobres de sua corte, Beraune, Longaville e Dumaine, decide firmar um pacto bem ascético. Durante 3 anos, os quatro se comprometem a evitar qualquer contato com mulheres e a renunciar aos prazeres mundanos para se dedicarem inteiramente aos estudos e à busca do saber. Essa decisão, impregnada de idealismo quase acadêmico, ecoa os valores renascentistas de disciplina intelectual e elevação moral, mas também os ridiculariza ao apresentar personagens que falham quase que de imediato em cumprir suas próprias resoluções. O ponto de ruptura se dá com a chegada da princesa da França, acompanhada de 3 damas de companhia, Rosaline, Maria e Catherine, em uma missão diplomática para tratar de interesses territoriais do trono francês. Proibidas de entrar nos domínios reais, as visitantes se instalam do lado de fora do castelo, forçando os encontros a acontecerem em espaços intermediários, como jardins e acampamentos. Esse afastamento físico dos espaços formais do poder é emblemático. O amor e o desejo surgem aqui como forças naturais que se impõem sobre qualquer arquitetura racional. O ambiente campestre se torna um palco para o improviso, o trocadilho, o disfarce e a sátira dos ideais masculinos de autocontrole. Cada um dos lords inevitavelmente se apaixona por uma das damas, e o juramento de celibato é um a um silenciosamente traído. Os personagens masculinos recorrem a artifícios diversos, bilhetes secretos, versos poéticos, presentes, na tentativa de conciliar o desejo com a honra, a paixão com a lógica. Há um jogo teatral dentro do próprio teatro. Disfarces e performances cômicas, como a encenação de uma peça improvisada diante das damas, reforçam o tom farsesco da queda desses homens diante do amor. A peça se constrói como uma sátira do idealismo masculino, revelando a distância entre a teoria e a prática, entre a aspiração à pureza e a inevitabilidade do afeto. O ápice dessa subversão, no entanto, não está no rompimento do voto, mas no desfecho profundamente anticlímax que Shakespeare propõe. Quando os pares amorosos finalmente parecem dispostos a se comprometer, 2 tragédias inesperadas mudam o rumo da história. O rei da França morre, obrigando a princesa a retornar e assumir o trono em luto, e, em paralelo, a irmã de Catherine morre de maneira simbólica por uma flecha do Cupido, metáfora da dor que o amor pode causar. Assim, o casamento, esperado como a recompensa natural do enredo romântico, é suspenso. As mulheres impõem um período de 1 ano de espera e provação aos seus pretendentes, invertendo
o jogo de poder e exigindo maturidade e constância antes de qualquer promessa de união. Essa resolução profundamente melancólica e filosófica rompe com as convenções da comédia tradicional. Em vez de um final feliz, temos uma suspensão, uma espera. O amor, em Trabalhos de Amor Perdidos, não é celebrado com fanfarra, mas posto à prova no silêncio do tempo. Essa escolha estrutural confere à peça uma modernidade surpreendente e marca uma inflexão importante na dramaturgia shakespeariana, na qual o cômico e o trágico começam a coexistir de forma mais ambígua e provocadora. Entre os principais temas explorados em Trabalhos de Amor Perdidos, sobressai o delicado e persistente embate entre amor e intelecto. Shakespeare articula esse conflito ao construir personagens que, inicialmente, tentam moldar suas vidas segundo ideais racionais e acadêmicos, afastando-se dos vínculos emocionais e da sensualidade em nome da elevação do espírito. No entanto, à medida que os sentimentos amorosos se impõem, a peça revela que o intelecto, por mais nobre que pareça, é frequentemente impotente diante da força imprevisível do desejo. O amor surge aqui não como antagonista do saber, mas como seu contraponto necessário, expondo os limites da razão quando confrontada com a complexidade do humano. Esse embate é intensificado pela crítica à vaidade e às promessas vãs. O juramento de celibato feito pelos nobres, que à primeira vista pode soar como um gesto admirável, aos poucos se revela como um artifício retórico motivado mais por orgulho do que por convicção ética. Ao abandonar esses votos diante da primeira tentação, os personagens expõem a distância entre o discurso idealizado e a prática falha, tornando-se alvos da ironia fina de Shakespeare. A linguagem, nesse universo, é muito mais do que um meio de comunicação. Ela é uma arma, máscara e palco. Shakespeare transforma o verbo em protagonista ao explorar o jogo de palavras, o engenho retórico e os duelos poéticos como formas de poder simbólico. Os personagens constroem e desconstroem identidades por meio da fala, e as relações se desenrolam como embates linguísticos, nos quais vencer com palavras importa tanto quanto amar de fato. Ainda assim, por mais refinado que seja esse virtuosismo verbal, ele não garante autenticidade emocional. E é justamente aí que reside parte da crítica da peça. Por fim, Trabalhos de Amor Perdidos rompe deliberadamente com a expectativa da comédia romântica tradicional ao oferecer um retrato mais sombrio e realista da experiência afetiva. A desilusão amorosa que permeia o desfecho, marcada por perdas pessoais, adiamentos e exigências de maturação, reorienta a narrativa para uma dimensão mais reflexiva. O amor, aqui, não é coroado com festas e casamentos, mas adiado, repensado e, talvez até, esvaziado. Com isso, Shakespeare antecipa um tipo de comédia que não se fecha em euforia, mas que se abre para a ambiguidade da condição humana, onde o sentimento não é simples nem imediato e onde o autoconhecimento exige, por vezes, o enfrentamento da frustração. Em Trabalhos de Amor Perdidos, Shakespeare constrói um mosaico de personagens que, mais do que moverem o enredo, encarnam ideias, conflitos e posturas éticas. Cada figura carrega, em maior ou menor grau, uma função simbólica que serve tanto ao humor quanto à crítica social. O rei Ferdinando de Navarra é o catalisador do experimento cômico que estrutura a peça. A sua proposta de fundar uma espécie de comunidade intelectual, isolada dos estímulos amorosos, é ao mesmo tempo grandiosa e ridiculamente utópica.
Ele representa o impulso humano por ordem, clareza e elevação moral, mas também a arrogância do espírito que pretende subjugar a experiência afetiva por meio de decretos e juramentos. A sua figura remete ao tipo de monarca filósofo idealizado pelo Renascimento, porém, Shakespeare o apresenta com uma ironia que expõe a desconexão entre ideal e prática. Ao lado dele estão três nobres que funcionam como variações dramáticas desse mesmo desejo de controle. Beraune é o mais eloquente e autoconsciente do grupo. A sua resistência inicial ao voto de celibato não é apenas uma reação ao absurdo do pacto, mas uma manifestação de sua aguda percepção da natureza contraditória do ser humano. Beraune entende que a linguagem pode tanto encantar quanto enganar, e suas falas estão repletas de autorreflexão, tornando quase um porta-voz das ambiguidades da peça. A sua relação com Rosaline é a mais sofisticada da narrativa, marcada por ironia recíproca, duelos verbais e uma constante tensão entre atração e orgulho. Beraune e Rosaline não apenas se cortejam, eles se testam e se desafiam, como se o verdadeiro romance se desse menos no afeto direto do que na troca de inteligência. Longaville e Dzumani funcionam como contrapontos a essa camada mais crítica. Longaville é o mais disciplinado entre os amigos, mas a sua adesão ao juramento revela-se superficial diante da sua paixão por Maria. Ele simboliza o homem dividido entre o dever e o desejo, uma figura que, apesar da postura firme, sucumbe com rapidez às seduções da retórica amorosa. Dumaine, o mais sentimental do trio, expressa um romantismo mais direto e sincero. O seu envolvimento com Catherine adquire um peso emocional particular quando se revela que a irmã dela morreu. Fato que, embora apresentado de forma discreta, desloca o humor do personagem para uma dimensão mais reflexiva, mais afetada pela dor e pela perda. No polo feminino, a princesa da França se destaca como uma figura de autoridade rara no teatro da época. Ela não apenas detém poder político real, como negociadora entre os interesses da França e da Espanha, mas também domina as situações sociais com uma elegância controlada. A sua postura revela diplomacia, senso de estratégia e firmeza emocional, qualidades que a colocam como igual, se não superior, ao próprio rei. A sua recusa em ceder imediatamente às propostas românticas ao final da peça demonstra um compromisso com valores de respeito, maturidade e luto, num gesto que eleva sua personagem a um patamar de integridade incomum. Rosaline, dama de companhia da princesa, é a interlocutora perfeita de Beraune. Astuta, espirituosa e habilidosa com as palavras, ela encarna o tipo de heroína shakespeariana que desafia a lógica masculina com inteligência e charme. Sua recusa em se entregar à emoção sem antes testar a constância do seu pretendente indica uma consciência aguda do jogo social e amoroso que se desenrola ao longo da peça. Maria e Catherine, embora menos centrais, são delineadas com sensibilidade. Maria, par de Longaville, representa uma presença equilibrada e observadora, cuja interação sugere uma afinidade mais silenciosa e intuitiva. Catherine, ligada a Dumaine, adquire espessura dramática, especialmente por meio do luto pela morte da irmã. Um detalhe que transforma sua personagem de simples interesse romântico em figura que carrega e canaliza a dimensão trágica do enredo. Coletivamente, esses personagens funcionam como espelhos e contrastes. Eles encenam diferentes formas de racionalizar, sentir e expressar o amor. E ao fazê-lo,
desconstroem as fórmulas tradicionais da comédia romântica. Shakespeare não se contenta em organizar pares amorosos para fins de entretenimento. Ele os utiliza para investigar os limites da linguagem, a fragilidade dos ideais e a constante oscilação entre impulso e contenção. Ao final da peça, nenhum casal se une de forma definitiva. O que resta é a promessa adiada, a exigência de tempo e a chance de uma transformação interior. Os personagens são deixados em um estado de suspensão, uma pausa dramática que, paradoxalmente, aprofunda a sua humanidade. Embora à margem do núcleo aristocrático que move a ação principal de Trabalhos de Amor Perdidos, os personagens secundários desempenham uma função essencial na dinâmica da peça. Eles não apenas oferecem momentos de alívio cômico, mas também são instrumentos de sátira e contraponto social, desestabilizando as pretensões intelectuais dos protagonistas por meio da paródia, da simplicidade e da inversão. O primeiro deles é o Dom Adriano de Armado. Ele é o mais proeminente entre esses personagens. Um cavaleiro espanhol de fala floreada e gestos dramáticos, Dom Adriano representa uma caricatura do estrangeiro excêntrico e autoindulgente. A sua obsessão com a linguagem elevada, muitas vezes rebuscada a ponto do absurdo, o transforma numa figura cômica que ridiculariza o uso artificial do discurso como símbolo de status. Ainda assim, existe algo de melancólico em sua busca por reconhecimento, o que o torna mais do que um simples bufão. Em suas declarações à Jaqueneta, vemos não somente exagero, mas também uma tentativa trágica de viver segundo os moldes de um ideal de nobreza ao qual ele jamais pertence plenamente. Ao seu lado está Moff, o pajem, que atua como contraponto agudo. Pequeno de estatura, mas imensamente perspicaz, Moff é um dos exemplos mais refinados do uso da ironia shakespeariana. Ele funciona como uma criança precoce que compreende perfeitamente a tolice do mundo adulto. A sua fala é pontuada por trocadilhos e observações sarcásticas, fazendo dele uma espécie de consciência cômica do espetáculo. Alguém que enxerga além da superfície teatralizada dos comportamentos sociais. Costard, o camponês, surge como o elo entre os mundos da corte e do campo. O seu envolvimento, muitas vezes involuntário, nas tramas das cartas e nos mal-entendidos românticos, oferece não somente comicidade, mas também um olhar popular sobre os jogos amorosos dos nobres. Com sua fala desorganizada e lógica peculiar, Costard desnuda o caráter ridículo da retórica dos poderosos. Ao se tornar acidentalmente portador dessas cartas e ser um catalisador de confusões, ele simboliza o caos que emerge quando as estruturas sociais se cruzam. Outro par cômico que merece destaque é Holofernes, o mestre-escola, e Nathaniel, o clérigo. Ambos representam o universo da erudição vazia, do saber autocentrado, que perde contato com a realidade prática. Holofernes é particularmente ridicularizado por seu amor aos latinismos, pela sua verborragia e por sua contínua tentativa de impressionar através da forma, ainda que o conteúdo lhe escape. Nathaniel o acompanha com deferência, mas também participa desse teatro do saber. A dupla satiriza a figura do educador que prefere soar erudito a ser compreendido, revelando a distância entre a instrução verdadeira e a ostentação do conhecimento. Doe, o policial, representa a literalidade absoluta. Ele entende tudo de forma direta, sem duplos sentidos, e por isso ele é, ironicamente, uma das vozes mais genuínas da peça. A sua simplicidade contrasta com os jogos intelectuais dos demais personagens, e sua presença
reforça a ideia de que nem toda sabedoria se comunica por meio de palavras rebuscadas. Por fim, Jaqueneta, a camponesa, ocupa uma posição ambígua dentro da peça. Desejada por Costard e Dom Adriano, ela é inicialmente apresentada como objeto de desejo cômico. No entanto, à medida que a peça avança, ela demonstra certa astúcia e firmeza ao recusar ser manipulada pelos discursos e fantasias masculinas. A sua figura, ao transitar entre o desejo dos outros e a sua própria integridade, reconfigura o papel da mulher na comédia popular, oferecendo uma versão mais ativa e menos passiva da camponesa tradicional. Esses personagens, juntos, formam uma espécie de coro cômico que, longe de servir apenas ao riso, proporciona à peça uma textura crítica multifacetada. Por meio da paródia e da linguagem popular, Shakespeare tensiona as hierarquias de saber, de classe e de gênero. O que poderia parecer apenas entretenimento secundário ou digressão, se revela, na verdade, como um dos eixos mais eficazes de sua dramaturgia: dar voz ao ridículo para desnudar o pretensamente sério. Trabalhos de Amor Perdidos, apesar de concebida no final do século XVI, revela uma vitalidade notável quando lida à luz dos dilemas afetivos e sociais contemporâneos. À primeira vista, a decisão dos jovens nobres de se afastarem do mundo, renunciar ao amor e se dedicar exclusivamente ao estudo pode parecer uma excentricidade aristocrática, mas, sob uma lente contemporânea, ressoa com inquietante familiaridade. Em tempos marcados por discursos sobre autocuidado, alta performance e racionalização das emoções, essa tentativa de eliminar o amor como distração soa curiosamente atual. Muitos hoje optam por blindagens emocionais, o afastamento das redes sociais, a priorização de metas individuais, a recusa em criar vínculos profundos, como estratégias de autopreservação diante da imprevisibilidade dos afetos. A peça parece, assim, antecipar a lógica contemporânea de uma vida emocionalmente protegida, mas afetivamente empobrecida. Shakespeare desmonta essa lógica com precisão. Ele mostra que o desejo, o afeto, a atração, longe de serem elimináveis, se infiltram sorrateiramente, ocupando as brechas da linguagem, desestruturando os pactos e revelando que o controle emocional absoluto é não só ilusório, mas profundamente humano em sua falibilidade. Outro aspecto que torna a peça tão atual é a representação das relações sociais marcadas por excesso de linguagem e escassez de escuta. Os personagens falam muito e com brilho técnico, mas raramente se escutam de verdade. Os diálogos tornam-se arenas de exibição, nos quais o trocadilho vale mais do que o conteúdo e a persuasão verbal substitui a autenticidade. Essa superficialidade discursiva que privilegia o efeito estético ou performático sobre o entendimento mítico, sobre o entendimento mútuo, se assemelha de modo inquietante às dinâmicas que hoje estruturam as interações digitais. Em redes sociais e espaços virtuais, o eu é constantemente curado e apresentado como uma marca, algo a ser lido, curtido, respondido, mas raramente acolhido em sua complexidade. Nesse contexto, o amor perde sua espessura e se torna mais uma peça no jogo de aparências. A peça sugere que o excesso de palavras, longe de garantir conexão, pode causar ruído e, paradoxalmente, um silêncio afetivo no qual ninguém mais se ouve.
verdadeiramente. O humor, elemento central da obra, funciona como um espelho invertido. Ele faz rir, sim, mas também expõe e, nesse processo, corrói certezas. As figuras dos nobres tentando manter a rigidez de seus votos frente à força imprevista do desejo, nos convidam a rir não apenas deles, mas de nós mesmos. O cômico revela a fragilidade das estratégias que tentamos adotar para gerir sentimentos como se fossem dados. Em um tempo que se valoriza o discurso da inteligência emocional como habilidade a ser treinada, o riso de Shakespeare resgata o incontrolável, o improvisado e o espontâneo. É como se dissesse: o coração não segue planilhas nem responde a métricas. Esse humor funciona como antídoto à ilusão de que é possível organizar os afetos com a mesma lógica com que se estrutura um cronograma de produtividade. No entanto, talvez o gesto mais radical da peça seja o que ela se recusa a entregar: um final feliz. Ao romper deliberadamente com o desfecho esperado, casamentos, festividades, reconciliações, Shakespeare oferece uma suspensão. Os casais formados ao longo da peça não se concretizam no final. A morte do rei da França, pai da princesa, e da irmã de Catherine impõe o luto e, com ele, a pausa. As mulheres, ao contrário de tantas heroínas passivas da comédia tradicional, não aceitam promessas feitas no calor do momento. Elas exigem tempo, espera e constância. Essa recusa a resolver rapidamente os afetos marca uma inflexão ética. O amor, para se afirmar, precisa atravessar o silêncio, a ausência, o amadurecimento. Em um mundo como o nosso, acostumado à gratificação imediata, ao vínculo instantâneo e descartável, esse final soa quase subversivo. Ele propõe uma pedagogia do afeto que valoriza a espera como elemento constitutivo do amor. Não se trata apenas de adiar o romance, mas de sugerir que amar de fato é um processo e que nenhum processo real se completa sem a passagem do tempo. Portanto, trabalhos de amor perdidos não se mantêm atual por repetir fórmulas sentimentais ou ecoar valores estáveis. Pelo contrário, a força dessa peça reside justamente na capacidade de desestabilizar, de confrontar modelos emocionais que hoje consideramos desejáveis ou eficientes. Ao desnudar o artificialismo dos pactos emocionais, ao ironizar as pretensões da razão sobre o desejo e ao sugerir que o verdadeiro amor começa onde termina o espetáculo, Shakespeare nos entrega uma comédia que se lê ainda hoje como crítica e espelho. Um convite a rever o modo como nos relacionamos com o outro, com o tempo e, sobretudo, com aquilo que não pode ser previsto. Amar, afinal, não é domar o outro nem dominar o sentimento. É aceitar que há processos que não obedecem à lógica nem ao cronograma, mas apenas ao ritmo impreciso e poderoso da experiência humana. Como seriam esses personagens na nossa contemporaneidade? O rei Ferdinando seria aquela figura do sujeito hiperfocado, aquele que cultiva a ilusão de que o sucesso pessoal pode ser garantido por uma espécie de ascetismo emocional. Ele é o gestor da própria afetividade, alguém que decide racionalmente fechar-se para balanço, acreditando que a racionalidade e a produtividade se fortalecem quando se elimina a instabilidade das relações. A sua decisão de se afastar do mundo afetivo por 3 anos poderia facilmente ser traduzida nos discursos atuais sobre o foco total na carreira, vida sem distrações,
ou nos modismos de retiros emocionais. No entanto, a sua queda emocional progressiva revela uma verdade cada vez mais negligenciada. O desejo não se deixa excluir. O humano escapa pelas bordas dos sistemas que tentam regulá-lo. Ferdinando, no fundo, é a imagem do burnout emocional mascarado de disciplina. Beraune simboliza o intelectual afetivo, alguém que compreende, critica e ironiza os jogos sociais e românticos, mas que hesita em se lançar plenamente neles. Ele lembra o indivíduo que analisa cada passo antes de amar, que problematiza seus próprios sentimentos e os do outro. Em tempos de excesso de consciência emocional, Beraune é aquele que compreende tudo e, por isso mesmo, vive paralisado. O seu apego à linguagem revela um paradoxo moderno. Usamos palavras sofisticadas para evitar o mergulho. Ele representa o tipo que fala de amor, mas que demora a sentir. O seu embate com Rosaline simboliza uma dança de egos que esconde a dificuldade de confiar. Longaville representa o seguidor das normas afetivas do seu tempo. No presente, ele seria o que internaliza as regras de relacionamentos saudáveis, limites, rotinas e equilíbrio, mas que, ao ser confrontado com o desejo, se vê sem ferramentas emocionais reais. Ele é o que sabe o que deveria sentir, mas não sabe lidar com o que de fato sente. Ele representa o conflito entre o ideal de controle e a realidade dos vínculos. O seu trajeto é o de muitos que buscam modelos fixos para o amor em um mundo em constante mutação. Dumaine é o emocional sincero, o romântico não irônico. Em tempos de autodefesa emocional, ele simboliza a entrega, o afeto não mediado por performance. Ele lembra aquelas pessoas que, mesmo vivendo em um mundo de filtros e estratégias de sedução, ainda creem em conexões verdadeiras. O seu sofrimento, ao final, marcado pela perda e pelo adiamento do amor, reforça a ideia de que os mais afetivos são também os mais atravessados pelo tempo e pela dor. Ele é a vulnerabilidade que resiste à anestesia cultural. A princesa da França é o arquétipo da mulher contemporânea que equilibra afetividade, poder e discernimento ético. Inteligente, diplomática e absolutamente consciente de sua posição, ela não aceita o papel passivo de musa ou de recompensa romântica. A sua atitude, diante dos avanços amorosos dos nobres, revela uma postura madura. O amor pode ser bem-vindo, mas só se for acompanhado de tempo, responsabilidade e constância. Ela é a profissional bem-sucedida que não troca a sua integridade por promessas impulsivas. A sua recusa final é um gesto de força, não de negação do afeto. Na sua figura, o amor não se opõe à razão, ele é filtrado por ela. Rosaline é a desconstrutora. A sua figura ressoa com mulheres que não apenas recusam a passividade, mas que sabem expor as incoerências do desejo masculino com muito humor e agudeza. O seu embate com Beraune é uma das manifestações mais sofisticadas do que se reconhece hoje como tensão entre iguais. Ela exige correspondência real, desafia o discurso fácil e denuncia as fragilidades escondidas sob o verniz da eloquência. Rosaline seria, nos dias de hoje, uma mulher altamente instruída, consciente das armadilhas da performance amorosa e profundamente exigente. Não em idealismo, mas em honestidade emocional. A sua força não está em negar o amor, mas em exigir que ele se fundamente em verdade. Maria representa o afeto que não precisa ser espetacular.
Em uma cultura de hipervisibilidade, ela simboliza aquela intimidade silenciosa, o vínculo que se constrói na constância e no cuidado. Hoje, ela seria a mulher que valoriza a escuta antes da exposição, que prefere o gesto à declaração e que sustenta relações profundas sem competir por atenção. A sua relação com Longaville, marcada pela sobriedade afetiva, revela que o amor mais estável talvez não seja o mais ruidoso. Maria é a lembrança de que nem toda profundidade exige cena e que muitas vezes é na sombra do discurso que o sentimento ganha raiz. Se Rosaline confronta, a Maria sustenta. Catherine encarna a maturidade emocional que nasce da experiência da perda. Marcada pela morte da irmã, ela se recusa a viver o amor como impulso ou distração. Nos dias de hoje, a sua figura representa quem reconhece a necessidade do tempo. Tempo para sentir e para curar. A sua recusa ao romantismo imediato não é frieza, mas sabedoria. Catherine exige uma pausa não por medo, mas por ética. Ela entende que o afeto verdadeiro não se constrói sobre dor ainda não processada. Em um mundo que estimula vínculos acelerados e anestesiados, ela nos lembra que amar também é saber esperar que a alma esteja pronta. Dom Adriano de Armado seria a figura performática das redes, o criador de conteúdo apaixonado por sua própria persona. A sua linguagem rebuscada e a sua necessidade de exibição o colocam na categoria daqueles que vivem de imagem, mas que no fundo anseiam por pertencimento e aceitação. Ele é o tipo que usa a hipérbole como defesa, que transforma cada emoção em espetáculo, cada pensamento em slogan. Por trás do exagero, mora um desejo genuíno de ser amado. Dom Adriano é o narcisismo frágil, barulhento por fora, inseguro por dentro. Moff seria o analista cultural não oficial, aquele jovem que, sem ter poder formal, possui uma leitura aguda das falhas alheias. Ele é o comentarista de redes, o criador de conteúdo irônico, o sagaz que lê o mundo com humor e crueldade. Sua função não é mudar a estrutura, mas expor a sua fragilidade. Ele representa uma geração que não acredita mais nas promessas do amor ideal, mas que ainda consegue rir do seu fracasso com estilo. Costard é o cidadão comum jogado num mundo de regras que ele não compreende. O seu tropeço na linguagem, as suas confusões, espalham a exclusão simbólica de quem não domina os códigos do afeto culto. Ele representa os esquecidos da performance afetiva, aqueles que sentem, desejam e se envolvem, mas que são constantemente mal interpretados. O seu humor não é apenas cômico, ele é político. Ele revela a distância entre o desejo espontâneo e os protocolos sociais que o reprimem. O Holofernes encarna um intelectual autocentrado, cuja fala é voltada mais à autoafirmação do que à comunicação real. Ele representa aquele especialista que prefere a complexidade que afasta à clareza que aproxima. Ele poderia ser aquele palestrante que fala em siglas, ou acadêmico que escreve apenas para seus pares, ou aquele profissional corporativo que usa a linguagem como uma barreira simbólica. O Holofernes não ignora o saber, ele o estetiza a tal ponto que o saber deixa de tocar o outro. O seu personagem nos alerta para o risco de uma erudição vazia, na qual a forma domina a função e a palavra se desconecta do afeto. Nathaniel é a personificação daquele que endossa sem entender, que consente por hábito e que prefere a estabilidade da repetição à incerteza da reflexão. Ele simboliza o colaborador que reforça ideias prontas,
que apoia líderes não por convicção, mas por inércia. Na contemporaneidade, ele seria o perfil do reprodutor automático de jargões motivacionais, ou do profissional que nunca desafia hierarquias. A sua figura nos lembra que a falta de pensamento próprio, mesmo quando travestida de gentileza ou fé, pode perpetuar estruturas estéreis, tanto no trabalho quanto no amor. Do é o homem que vê o mundo como ele é, não como ele é representado. Num contexto social saturado de códigos, ironias e ambiguidade estratégica, ele aparece como a figura que fala o que entende e que por isso mesmo escapa às farsas retóricas. O seu humor nasce do descompasso. Ele é ingênuo, mas a sua simplicidade frequentemente revela verdades que os personagens mais eloquentes preferem ignorar. Hoje, ele seria aquele que, sem dominar o discurso certo, expõe sem querer as hipocrisias da comunicação polida. A sua presença nos lembra que a verdade, às vezes, vem na forma de erro inocente. Jaqueneta é a mulher que habita as margens do poder, mas que não se deixa reduzir a objeto de desejo. Ela simboliza aquelas mulheres que, mesmo sem capital simbólico, impõem respeito por sua presença e clareza. A sua resistência em ser manipulada ou romantizada, a força, denuncia o desejo masculino de dominar por meio do discurso. Jaqueneta representa a potência da mulher popular que resiste ao riso fácil e afirma seu corpo, seu desejo e a sua voz. Mais do que um relicário do teatro elisabetano, Trabalhos de Amor Perdidos revela-se ainda hoje como uma lente delicada e ao mesmo tempo implacável sobre os jogos emocionais e intelectuais que seguimos encenando. É uma obra que não envelhece porque se recusa a encerrar os seus conflitos. Ao invés de nos oferecer a harmonia fácil do desfecho convencional, ela escolhe a suspensão, o silêncio e a pausa. E nessa pausa, que parece anticlímax, está a sua força mais radical. Ela nos obriga a olhar para o que permanece irresoluto, tanto na peça quanto em nós. As personagens, desenhadas com traços cômicos, mas com profundidade trágica, não vivem apenas dentro do texto. Elas reverberam no cotidiano, no profissional que confunde conhecimento com superioridade, na mulher que, mesmo fora dos centros de poder, sustenta sua dignidade com clareza, no amante que se apressa e depois silencia, na pessoa comum que, sem ter as palavras certas, ainda assim toca a verdade. Cada figura é menos um tipo do passado do que um retrato em movimento do presente. Shakespeare parece intuir, com séculos de antecedência, que viver e amar é lidar com aquilo que escapa ao planejamento. Seus personagens fazem pactos, prometem constância, ensaiam discursos perfeitos. Mas, como nós, eles tropeçam. E é nesse tropeço que reside a humanidade da peça. Não se trata de condenar o desejo, nem de idealizar o intelecto, mas de reconhecer que entre um e outro há sempre o risco e a beleza do erro. Trabalhos de Amor Perdidos continua a nos provocar, não apenas como comédia, mas como um exercício de escuta, de espera, de desconstrução. Ela nos ensina que o riso não precisa excluir a reflexão e que o afeto, para ser profundo, não deve ser imediato. Em tempos em que a performance substitui o contato e a resposta precede a pergunta, essa obra nos convida a reaprender a demora, a dúvida e a disponibilidade. Porque, no fim, o que Shakespeare parece nos sussurrar é que talvez o amor só comece de fato quando termina o espetáculo, quando as palavras se calam e resta apenas o outro presente e imperfeito diante de nós.